todos, como estão? Semana passada nós falamos sobre o edital da ANPAD de novembro e lá no edital falava sobre o TRI. E o que é o TRI? Então esse é o nosso assunto de hoje, né? Nós vamos falar como é que ficou a nota, né, do teste ANPAD utilizando o TRI e vamos falar também que agora eles estão usando, né, no processo de seleção também um método de aplicação que é o CAT. Nós vamos falar dos dois temas, tá? Agora, uma coisa importante que eu quero colocar é um tema novo para nós, então nós estamos estudando juntos. Se alguém quiser contribuir, se alguém souber outras informações, se alguém mais técnico da estatística quiser contribuir, fique à vontade, tá certo? Bom, para quem está nos assistindo pelo YouTube, cadastre-se assim, se inscreva no canal, clica ali no sininho para você receber os próximos vídeos. Para quem quiser saber o tema da próxima semana, só vir para o Instagram, siga a gente no Instagram, que é @inglesproaprova.juliana, ok? E, gente, já vou começar pedindo para vocês darem um coraçãozinho, darem um like, para a gente ajudar a compartilhar mais o vídeo, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, ok? Então, vamos lá. Então, meu nome é Juliana Guimarães, eu preparo para provas, né, para a prova de inglês do teste ANPAD desde 2005 e outras provas de proficiência. Especificamente para o teste ANPAD, a gente tem um curso de inglês específico do teste ANPAD que você pode conferir lá no nosso link na bio ou na descrição desse vídeo, ok? Então, nós vamos começar falando sobre a mudança que houve aqui no teste ANPAD, né, o que eles chamam de modernização do teste. Então, a mudança começou a partir de agosto de 2023 e o que eles trouxeram para nós é buscar uma forma de aprimorar, né, essa mensuração das notas, né, dos examinados, né, vou chamar de candidatos, e também aprimorar a análise das questões e o cálculo, né, do resultado, tá? A ideia é aproximar o teste ANPAD de padrões, né, que já estão sendo utilizados, padrões internacionais, por exemplo, usado no TOEFL, usado no GMAT, e aqui no Brasil nós temos também o Enem, que já usa essa metodologia, que a gente vai falar, que é o TRI. Tá? Então a ideia é fazer essa mudança, eles já estão fazendo, né? Então vamos tentar entender o que é o TRI. Mas primeiro vamos lembrar o seguinte, o que aconteceu a partir de agosto de 2023. Quem sabe sabe como é que foi a história, eles começaram com um piloto e a partir daquela época falaram, nós não vamos mais disponibilizar o caderno de provas. E por que não? Eles alegavam o seguinte, falaram assim, olha, porque agora nós estamos introduzindo o TRI, que é um modelo que vai aprimorar o cálculo. E aí começaram-se as perguntas sobre o que era o TRI, como é que era o cálculo, o que mudava. Tá? Então nós vamos entrar no TRI. Como é que calcula o TRI? O TRI é um modelo matemático, né? Ele é estatístico, você vai ver que o tempo todo eles estão pensando na probabilidade de algo ocorrer. Então o que acontece? Ele é baseado em 3 parâmetros. O primeiro parâmetro, eles escreveram assim, né? Parâmetro da discriminação. O que é discriminação? É como que cada questão ela é avaliada de acordo com o conhecimento do aluno. É o que ele está chamando, se você ler algum documento dele, vai falar sempre assim, de acordo com a proficiência dele, ou seja, candidatos que dominam ou não dominam determinada habilidade. Então vamos dar um exemplo aqui com a prova de inglês. Vamos supor que uma questão esteja lá, até anotei algumas coisas aqui para gente falar. Por exemplo, uma questão do tipo, entender sobre o tema, ela avalia uma determinada habilidade, um determinado conhecimento. Analisar o uso de, que leva mais para a interpretação, vai ser um outro tipo de característica, vai ser um outro tipo de análise, né? Vai avaliar a habilidade da pessoa conseguir interpretar. Ou seja, são diferentes questões, ok? Então, o primeiro ponto é essa, é a capacidade que, né, o candidato tem, né, de domina ou não domina aquela determinada questão, tem conhecimento ou não tem. O segundo parâmetro que o TRI vai avaliar é o grau de dificuldade. Então vamos pensar assim,
toda prova, todo teste, ele vai ter questões de dificuldade fácil, médio e difícil. E aí ele coloca aqui, ó, eu coloquei anotando aqui para nós, coloquei os nossos tópicos, né? Ele coloca aqui que é aquela velha questão, né? Quanto mais difícil é uma questão, mais valor ela tem. Fato, né? Isso aí para nós assim. Mas o ponto é, como a prova é composta por diferentes níveis, o que vai avaliar se o participante, em que nível que ele está, né? Qual que é o nível de conhecimento dele, que é o primeiro parâmetro. E o terceiro parâmetro, eu gosto do nome, é parâmetro de acerto casual. O que seria um acerto casual? Acerto casual é o nosso famoso chute. É a probabilidade de uma pessoa que não tem, vamos dizer, aquele domínio, aquele conhecimento, acertar uma questão considerada difícil, né? Então aí ele vai considerar isso também. Bom, então partindo desses 3 parâmetros, vamos entender agora qual que é a relação entre a nota do TRI e o número de acertos, né? Porque antes, nós vamos fazer a comparação daqui a pouquinho, antes o número de acertos era muito importante, agora ele considera sim o número de acertos, mas tem que ter consistência de resposta, ou seja, tem que ser coerente segundo o grau de dificuldade. Como que seria isso? Então, coloquei aqui, ó, certas questões, né, são acertadas por participantes que têm determinado, vamos dizer assim, conhecimento. Vamos supor assim, ele tem elevada habilidade aqui no sentido de que tem maior proficiência. Então, certas questões vão ser acertadas por esse tipo de aluno. Mas tem certas questões que são frequentemente acertadas pela maioria. É um outro tipo de dificuldade. Então vamos pensar, 2 pessoas com a mesma quantidade de acertos na prova, então vamos pensar assim, o candidato 1 e o candidato 2. Com a mesma quantidade de acertos, elas vão ser avaliadas de formas diferentes. Por quê? Porque vamos supor que você acertou 6 questões e eu acertei 6 questões. Mas, por exemplo, o que você acertou, que tipo de questão era? Era uma questão fácil ou era uma questão difícil? Não é você que considera, eles já estão lá definidos. As que eu acertei, elas são consideradas de grau fácil ou difícil? Por quê? Se ela foi considerada difícil, ela está supondo que eu tenho conhecimento, eu tenho uma habilidade para resolver essa questão, certo? E aí é uma história, eu acertei ou errei. Então, aí que a gente vai ver qual é o grau de proficiência de cada um. Então, o que um acertou não necessariamente é no mesmo grau de dificuldade do outro. E assim, as notas vão ser diferentes. Então, aquela história que eu falei, uma pessoa que acertou uma questão difícil, supõe-se que ela acertaria uma questão fácil. Por quê? Para ela acertar uma difícil, ela já tem que ter uma base antes, ela já tem que ter um conhecimento antes, básico, para ela ter capacidade de acertar difícil. Esse é o pressuposto, ok? Mas vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vamos supor que o participante acertou várias questões difíceis, mas na hora que chegaram nas questões fáceis, ele errou. Então tem uma coisa errada. Se ele acertou a difícil, ele deveria ter acertado as questões fáceis, porque, como eu disse, existe uma hierarquia de conhecimento, né? Você, para acertar uma difícil, você já passou pelo conhecimento da fácil. E aí o modelo de TRI fala o seguinte, olha, isso aqui foi acertado no chute, né? E não existe uma coerência das respostas. Aí que começa a mudar a história. Então vamos pensar, olha, essa situação. Então um candidato, vamos pensar esse que acertou 6 questões, só que ele acertou 6 questões no chute. O que vai acontecer? E eu acertei 6 questões, mas o grau de dificuldade das minhas foram fáceis. O que acontece? Esse que acertou as 6 questões no chute, né? Porque depois ele errou as fáceis, muito provavelmente a nota dele vai ser menor que a minha, porque a minha, apesar de eu ter acertado as mais fáceis, e na hora que chegou na difícil eu errei, era pressuposto que eu errasse, se eu não tiver aquele conhecimento, porque se eu tiver, eu vou acertar. Então eu fui coerente
no meu padrão de respostas, então eu vou tirar uma nota X. E ele não foi tão coerente assim. Só que não foi tão coerente assim, não. Ele não foi coerente, ele foi no chute. Só que uma coisa é importante. Nunca deixe uma questão em branco, porque se você deixar uma questão em branco, ela é considerada um erro. Se você chutar, você tem a probabilidade de acertar. E todo acerto é valorizado. Só que, pelo esse processo, pelo esse método do TRI, o que vai acontecer? Se perceber que não tem uma coerência, você não vai tirar os mesmos pontos daquela pessoa que teve a coerência de acerto. Mas é melhor do que ser considerado erro. Então, gente, ó, sempre marque a questão. Nunca deixe em branco, ok? No final das contas, como é que a nota é calculada? Primeiro, pela quantidade de acertos que tem a princípio a ver com o conhecimento do aluno, né? Aquele que está com mais proficiência, ele vai ter a tendência, a probabilidade de acertar mais. O que é a proficiência? Está com mais conhecimento. O segundo ponto é a dificuldade da questão que ele acertou. E o terceiro ponto, a coerência de acerto. Tem que ter uma coerência, ok? E aí o teste Champagne criou então uma escala de teste, né? E aí tipo como se fosse uma régua e ali vai ser pontuada ali, sua pontuação vai ficar ali dentro daquela, vamos dizer assim, daquela escala, se é mais, se é menos. E aí quem criou, como é que eles fizeram isso? Eles fizeram, deve ter sido através dos pré-testes, né? Porque o do Enem foi feito assim, fizeram um pré-teste para eles terem um grupo de referência para montar, vamos chamar assim, a escala deles, que é diferente da nossa, tá? Embora o Enem utilize também o TRI, a escala de referência deles é diferente da escala de referência do teste Champagne, ok? E aí eu trouxe algumas perguntas aqui, olha essa pergunta. Por que tirei uma nota menor nessa edição se acertei um número maior de questões que na edição passada? Quer dizer, eu acertei o mesmo número de questões na edição passada, só que nessa edição, ela ficou menor. Qual que é a explicação? Primeiro, lembre-se que é um banco de questões. Pode ser que essa prova seja foram escolhidas questões de, vamos dizer assim, de categorias mais fáceis. Segundo ponto, pode ser que o seu padrão de resposta mudou, né? Porque também depende do seu momento ali na prova, como é que você tá. Então pode ser que ele foi coerente com o tipo de prova e aí variou aí a sua pontuação de uma edição para outra, tá? A outra pergunta é: a utilização da TRI no cálculo dos resultados torna a prova da ANPAD mais difícil? Olha só, o TRI não tem nada a ver com a prova ser fácil ou difícil, não tem nada a ver, não altera a dificuldade, até porque, lembre-se, é um banco de questões e dentro do banco de questões tem fácil, difícil, médio, tem isso. O que vai acontecer é aquilo que a gente fala sempre, quem está mais preparado vai pontuar mais e vai ter uma pontuação melhor. Isso é normal, toda prova acontece isso, certo? Bom, então tá, então o TRI, como eu disse, ele foi introduzido a partir eles colocaram de setembro de 2023, né? O piloto começou em agosto, mas em setembro já introduziram o TRI. Mas até então se utilizava para calcular a nota a teoria clássica dos testes, que inclusive, gente, ela vai ser vigente até agosto de 2025. Então eu coloquei aqui para comparar como que é, né, ou como ainda está sendo usado, né, a teoria clássica dos testes e o TRI. Por enquanto estão aparecendo as duas, mas vamos dizer assim, vai sair fora a teoria clássica e vai ficar o TRI. Qual que era a diferença? Porque as pessoas falam assim, qual que era a diferença da forma que era calculada antes para agora? O que mudou, basicamente? Então, vamos pensar, teoria clássica do teste, como é que era feito? Ó, o cálculo da nota, ela usava a média, ela usa ainda, né? Usa a média e o desvio padrão das pessoas, de todo mundo, que realizaram aquela edição. O TRI, ele vai em cima da questão, que ele chama de item, né? Cada questão ela é individualizada. E aí, o cálculo da nota, ele não mais vai depender do desvio padrão e nem da média. Por quê? Porque agora ele considera aquilo que eu falei, ele vai considerar aqueles três parâmetros, né?
o conhecimento do aluno, o grau de dificuldade e principalmente a coerência do padrão de resposta que você vai ter, ok? Um outro ponto, a teoria clássica dos testes, o que ele fala? Antes a gente falava assim, olha, eu não sei se vocês já ouviram falar assim, olha, até a prova de tal, a prova de fevereiro é mais fácil, a prova de setembro é mais difícil. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. E o que acontecia era que a performance dos candidatos influenciava a nota dos outros. Então, normalmente a prova de fevereiro as pessoas estudavam menos, então tinha uma tendência a pontuação ser mais baixa do que setembro, que a pontuação era maior. Então, ou seja, o todo ali, né, os outros candidatos acabavam influenciando na sua nota. O que muda com o TRI? A nota do candidato depende apenas do seu conhecimento, né, e do seu momento da prova. Ou seja, você não depende mais da nota dos outros, vai depender de você mesmo. Então, o teste ele passou a ser mais individualizado, tá? Então, e a teoria clássica do teste, ele vai focar no número de acertos, e o TRI, o que acontece? Aquilo que a gente falou no início. Ele conta não apenas o número de acertos, mas também a dificuldade da questão e o seu padrão de resposta. Ele vai considerar tudo isso. Então, a teoria clássica do teste, ó, aí isso acontecia também, essa história do fácil e difícil, ó. A questão era considerada fácil ou difícil dependendo de acordo com o número de respondentes. Ou seja, então dava uma questão lá e muitas pessoas acertaram. Se muitas pessoas acertaram, aquela questão era considerada fácil. Se pouca gente acertou, ela era considerada difícil. Então, o fácil ou difícil não era a questão que dizia, eram os respondentes, ou seja, os candidatos é que faziam isso. Agora não. Como eu falei, agora as questões, é um banco de questões e tem lá fácil, médio e difícil. Então, não muda nada, né? Nesse sentido. E aí eu coloquei uma comparação aqui também, ó. O que acontecia? Vamos pensar a teoria clássica dos testes, ó. Então, você tem um grupo de pessoas, vamos pensar um teste aqui. Um grupo de pessoas com uma proficiência, assim, com menos proficiência, ou seja, com menos conhecimento, submetidos a um teste fácil. Ela acertou, vamos supor lá, 7 questões. Aí pega um outro grupo com mais proficiência, com mais conhecimento e foi fazer uma prova difícil. E ela também acertou 7 questões. Então, ó, em termos de acertos, eles estão iguais. Mas você poderia falar que o grupo de maior proficiência, né, de maior conhecimento, ele é igual ao outro que tem menos proficiência? Então, se você analisar apenas o número de acertos, é isso que está mostrando. E o que a teoria, né, da resposta ao TRI faz é falar o seguinte, fala, olha, independe da proficiência dos outros, né? Duas pessoas podem ter acertado o mesmo número, mas cada uma será avaliada de forma distinta. É aquilo que eu falei, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o grau de dificuldade da questão e de acordo, né, com aquela coerência, né? Se foi chute, se não foi chute, se foi realmente coerente com aquilo que você vem demonstrando no decorrer do teste, tá? Então, a teoria clássica do teste, ela foca a prova como um todo e o TRI, ele foca a questão. Isso que a gente fala que o teste ficou mais individualizado, né? Então, nós temos, então, o TRI para fazer essa análise da nota. E aí, fala assim, mas também tem um outro, eu vi lá que também tem um negócio assim, tem um CAT, né? O que é o CAT, né? É uma forma de aplicação, um modelo de aplicação. CAT quer dizer Computerized Adaptive Testing. Quer dizer o seguinte, são testes adaptativos computadorizados. Isso quer dizer que este CAT, ele vai selecionar as questões segundo os níveis estimados de proficiência do candidato. Ou seja, o CAT, ele é baseado na TRI, tá? Então, ele vai selecionar as questões de forma que valorize o seu conhecimento, né, o conhecimento do candidato, a partir de um histórico de questões anteriores. Então, quem assistiu a live que eu fiz sobre o edital de novembro, deve ter lembrado que eu falei o seguinte, falei, olha,
Agora você não pode pular a questão, não dá para você ir para frente. Eu vou fazer as questões. Antes a gente falava assim, eu vou fazer as questões mais fáceis, depois eu volto nas difíceis. Não existe isso mais. Você não pode ir para frente e largar a outra, você tem que marcar e não tem como voltar. E a razão é essa. A razão é que a sua próxima questão vai depender de como você fez aquela. Eu vou explicar como é que funciona então. Como é que então ficou a seleção das questões? Então, vou voltar de novo à ideia. Temos um banco de questões, certo? Então vamos falar em termos de dificuldade da questão. Vamos supor que o candidato 1 recebeu a primeira questão, que é de dificuldade média. Se ele acertar ela, a próxima questão pode ser também de dificuldade média. Se ele acertar de média, o que vai vir a próxima? Uma questão mais difícil. Se ele errar, volta para uma questão mais fácil, ou seja, uma questão de média. Ok? Vamos ver um outro candidato, o candidato B. Mesma coisa, primeira questão de nível médio. Se ele errar essa questão, a próxima questão vai ser uma mais fácil, tá? Se ele acertar mais fácil, a próxima vai ser ou de nível fácil também, ou médio. Se ele acertar o médio, ele vai para difícil. O que muda agora? As questões são selecionadas de acordo com o que você produziu. É isso que ele está chamando de coerência das questões. Tem que ter um padrão de coerência. Com o tanto que você estudou, com o tanto de conhecimento que você tem. Para o quê? Para ver se você está realmente chutando ou se realmente você conhece, se realmente você está sendo avaliado, o que eles chamam de habilidade, igual no caso do inglês. Você consegue interpretar? Porque você pode entender uma determinada coisa, é um nível. Reconhecer no texto tal, figura de linguagem, ou reconhecer tipo. Analisar, são 3 tipos de dificuldades que pode ser analisada ali, né? Isso é avaliado, tá? E o CAT, né? Vou chamar de CAT, ele foi introduzido a partir da edição de novembro de 2023. Então, como que ficou o teste Champagne? Qual que é o resumo da história aqui? Nós temos então o TRI, que vai fazer essa análise das questões, né, o cálculo da nota ali, e nós temos o CAT que vai fazer o quê? Vai selecionar as questões de acordo com o seu padrão ali de respostas. À medida que você vai acertando, né, vai mudando ali as dificuldades, tá? Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, entra lá, gente, lá no site do Teste Champagne. Vou te dar o caminho, Teste Champagne, você vai clicar ali naquela aba, vai clicar ali, estrutura do teste, lá tem metodologia de TRI, tem o que é o CAT, tem um cálculo do resultado. O pessoal da estatística tem um tanto lá do cálculo do resultado, então ele mostra ali. Mas essa parte para entender o TRI e o CAT tem lá. Tem também, na hora no TRI, tem um link muito bacana para uma apostila que o MEC fez para o Enem, né? Explicando como é que é o TRI no Enem. Então, gostei demais, li muitas das coisas que eu trouxe hoje para vocês, vieram dali e vale a pena dar uma olhada, tá? E é isso que eu trouxe para você hoje. Lembrando que nós temos um curso específico de inglês para o Teste Champagne. Queira conhecer mais, vai lá no link na bio, vai lá aqui embaixo, né, na descrição desse vídeo, para você conhecer mais como é que funciona, tá bom? Gostou da nossa live? Por favor, dá um like para nós, dá um coraçãozinho, compartilhe, coloque comentários, divulgue, né? Façam perguntas aí, ok? Um beijo para todos vocês e até a próxima live. Até a próxima.